é uma passagem muito interessante, muito para a gente ver o Deus que nós servimos. Lá em Isaías 37, 2 Reis 19, vocês vão entender por quê. Quando Deus mandou o anjo no arraial dos assírios, e um anjo destruiu 185 mil soldados que afrontaram ao Deus de Israel. Um anjo só. A Bíblia não fala como é que foi que o anjo, só que a Bíblia fala o quê? Que quando o anjo apareceu, eles foram exterminados. E vocês vão entender por quê. Porque foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E está no livro de um dos profetas menores do Antigo Testamento, livro de Naum. Capítulo 1, versículo 7, depois capítulo 2, versículo 2. Livro do profeta Naum, cujo nome quer dizer meu consolo. Meu consolo? Tá? Meu consolo. Livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7. Depois vamos pular para o capítulo 2, versículo 2. O livro de Naum é pequenininho, só tem 3 capítulos. Todos encontraram? Amém. Amém? Assim fala a palavra do Senhor. Livro de Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Aleluia. Capítulo 2, versículo 2. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores o saquearam e destruíram os seus saqueados. Amém? Amém. Amados, quem foi Naum no Antigo Testamento? Como eu já preguei sobre os profetas, quando a Bíblia fala assim, Isaías, filho de Amós, Jeremias, filho de Uzias, é porque eles são de uma linhagem importante, uma linhagem real. Então, assim, tipo, a descendência deles é importante. Quando fala assim, Naum, o Eucosita, mas não fala da genealogia dele, é porque não era tão importante a família dele. Mas isso não quer dizer que ele não era um servo de Deus. E a palavra fala, no livro de Naum, Naum ele é de uma cidade chamada Elcose, ficava perto da fronteira com a Filístia, 32 quilômetros mais ou menos, em sudoeste de Jerusalém. E ele, como Amós, era um pastor, era um homem que estava no pasto, no rebanho, e foi chamado para profetizar. Naum, o Eucosita. E ele justamente profetizou contra um grande reino da época, que era o reino da Assíria. E você sabe que a Síria, ela destruiu o reino do norte de Israel no ano 721 a.C. O último rei de Israel era, no reino do norte, era Osés, filho de Elá, e o rei que afrontou e dominou Israel era Salmaneser. Ele destruiu e levou o pessoal cativo, só sobrando o reino do sul, Judá, capital Jerusalém. E a mensagem de Naum, porque o que acontece? A palavra de Deus, se você for lá no livro de Isaías, capítulo 37, fala de um rei Ezequias. Eu até falei sobre Ezequias semana passada, que Sofonias era da viagem real, era da 4ª geração de Ezequias. E Ezequias era um homem temente a Deus. Só que na época dele, um rei assim chamado Senaqueribe, ele já tinha dominado Israel e ele afrontou Judá. E tinha um general de Senaqueribe chamado Rabsaquer. Ele chegou para Ezequias e falou assim: olha, nós conquistamos todos os reinos ao redor. Os deuses deles não tiveram poder, nós derrubamos. Então o seu Deus também não é contra a gente. Olha, vocês se juntam a nós, se rendem a nós, faz o que a gente quer, senão eu tenho ordem, eu tenho ordem do rei Senaqueribe para invadir Judá e destruir. E o Deus de vocês não vai fazer nada, porque os deuses dos povos não deram conta, que dirá o Deus de Israel. Não brinque com Deus. Ele afrontou o Deus de Israel. E Ezequias, a palavra de Deus fala lá em Isaías 37, em 2 Reis 19, são as passagens, 2 Reis 19, gente, me chama muita atenção, 2 Reis 19 e 2 Crônicas 32. Ezequias, ele subiu ao monte e orou. Falou: Senhor meu Deus, o Senhor criou tudo, o Senhor é Deus, o Senhor está entronizado. É bonita a passagem, ele se humilhou mesmo. O Senhor está entronizado acima dos querubins, o Senhor está no teu trono vendo tudo isso. Este homem circunciso, filho de Satanás, aí eu já estou conjecturando,
esse incircunciso de Satanás chegou aqui e afrontou o Senhor e está dizendo que a gente vai cair. E aí, Senhor, por favor, nos ajude. Ele creu. Ezequias creu. Ele simplesmente não olhou a circunstância. Ele simplesmente orou, porque a Assíria, eu estava estudando a Síria, era um colosso militar. Eles dominavam os reinos ao redor, eles matavam, escravizavam, eles eram terríveis, eles tinham um poderio militar assim excedente, a capital Nínive. E foi justamente a Síria também que envolve a história de Jonas. Por que Jonas não quis ir para Nínive pregar o Evangelho de Cristo? Porque os ninivitas, os assírios, tinham matado a família dele. Ele simplesmente fugiu, era o chamado profeta fujão. Eu vou lá pregar para o Evangelho, mataram a minha família, eu vou voltar lá? Não. Aí Deus falou, vai, Deus mandou, tem que obedecer. Deus sabe por quê. Então a Síria fala, a Bíblia fala muito dos assírios. Esse povo, eles eram terríveis, matavam, dominavam. E eles simplesmente, eles achavam que eles dominavam todos os reinos ao redor. Judá para a gente é fichinha. Só que eles não sabiam, não conheciam o nosso Deus, o Deus de Israel. Aquele Deus que quando abre a boca, ele manda abrir o mar. Aquele Deus que deixou o pessoal no deserto 40 anos sem faltar nada. Aquele Deus que confundiu, lá em 2 Crônicas 20, e Josafá confundiu 3 exércitos e falou assim, ei, essa peleja não é de vocês, é minha. Só observa o que eu farei. Só observa. E a palavra de Deus fala o quê? Que Deus confundiu os 3 exércitos, e o povo viu e ainda pegaram os dispostos. Ezequias orou. E a palavra de Deus fala o quê? No seu arraial houve vida de Deus. Deus mandou um anjo, imagina o tamanho desse anjo. Esse anjo pisou no campo de batalha dos assírios. E a palavra de Deus fala que 185 mil soldados foram mortos. Devia ser um anjo, só que ele pisar, já foi só pegada dele. E é interessante que o livro de Naum, e justamente ele fala sobre isso. E aí o reino do sul ficou sendo escravizado. E eles afrontavam. A gente dominou Israel e Judá vai cair também. A gente dominou Israel e Judá está lá. E ele começou a falar, só que o povo de Judá, por que houve o cativeiro? Por que houve a divisão? Por causa da desobediência a Deus. A palavra de Deus fala que, se você for ler o livro de Reis, os reis que andaram segundo o caminho do Senhor, os preceitos de Davi, foram abençoados. E aqueles reis que seguiram o caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que simplesmente saiu da aliança, caíram. Então é lógico, quando você está firme com Deus, você está na posição, você está no centro da vontade de Deus, você está fazendo aquilo que é da vontade de Deus, você está se posicionando, está agradando a Deus, com lutas, provas e passando por circunstâncias, mas você está sendo fiel, Deus te honra. Ezequias podia muito bem chegar, porque a Síria queria que Judá se tornasse um reino vassalo. Judá caiu perante a Babilônia, mas Deus deu uma chance para eles. E aí fala a palavra de Naum, foi nessa época que aparece o profeta Naum, o Eucosita, de uma cidadezinha. Inclusive Cafarnaum, na Bíblia onde Jesus morou, Cafarnaum é vila de Naum. Gente, isso é tudo na Bíblia nova que eu ganhei, esse presente. Olha, essa Bíblia foi um presente lindo, gente. Eu só tenho que agradecer. Tem coisa ali que eu não sabia, mas Jesus é bom, tá abrindo entendimento. Eu só dou glória a Deus por isso, que ele cresça ou diminua. Mas a palavra Cafarnaum quer dizer vila de Naum. Olha só. E Naum surge nessa época, o Eucosita. O povo desesperado, só que Judá também estava no pecado. Eles estavam na prostituição, idolatria, eles estavam fazendo tudo aquilo que era contra Deus. Mas Deus teve misericórdia. Deus teve misericórdia. E Naum anunciou que Deus destruiria o povo de Nínive por sua crueldade na guerra, e ele mostraria que ele era Deus. E interessante notar, se você pegar lá o livro de Naum, capítulo 1, versículo 13, ele fala o quê? Que as nuvens são a poeira dos pés de Deus. As nuvens são a poeira dos pés de Deus. Isso, você lê uma passagem dessa, você fala assim, nosso Deus é poderoso. Você olha para a nuvem, essas nuvens, gente, é o tamanho do pé de Deus. Não tem sapateiro que cria, não tem pé para ele, com todo respeito. Gente, é o tamanho do pé do nosso papai, do nosso Criador, do nosso Senhor. Olha, você olha para o céu, as nuvens, porque Naum queria mostrar para o povo a grandeza de Deus. Ele
queria mostrar para o povo: olha, a Assíria, quem são os assírios? Quem são eles? Quem são? Estão afrontando. Não olhem circunstâncias, simplesmente ora e busca. E a palavra de Deus fala: ele confia, aqueles que se refugiam, confia nele. E foi isso que ele falou. Ele decretou para o povo de Judá. Ele apareceu, Deus levantava pessoas. Você imagina como é que estava o estado de Judá. Israel caiu. Israel ao norte estava sendo dominado, já estava na escravidão. O povo já estava se perdendo. Tanto é que, se você não sabe, quando fala os samaritanos não se dão bem com o povo do sul. Por que não se dá bem? Porque o reino do norte, cuja capital era Samaria, os samaritanos, eles se juntaram com os povos ao redor, por miscigenação, e deixaram de ser judeus puros. Já o reino do sul não, manteve a posição, a gente não se mistura. Por isso que a palavra de Deus fala lá, acho que é em Lucas 10, fala sobre o bom samaritano, que Jesus veio para mostrar que o amor dele era incondicional, que ele não fazia exceção. Porque os judeus do norte, samaritanos, sim, eles se reuniram, eles se misturaram com os povos ao redor. Os judeus do sul não, o reino do sul manteve a posição, se blindaram. Por isso que fala esse atrito entre samaritanos e judeus, mas são mesmo uma raiz. Por isso que essa atrito, Jesus veio para falar: o meu amor é incondicional, eu amo todos vocês, samaritano, judeu, eu amo vocês, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, a salvação alcance. O evangelho é isso, não é acepção de pessoas. O evangelho é você pregar o amor para um morador de rua, para um bêbado, para uma pessoa que está precisando. Jesus não fez acepção. Jesus chegava no meio, Jesus curava, libertava, ele não cobrava nada, ele ensinava. Ele ensinava. E você vê, os grandes homens de Deus que você for ver, Naum era um eufosita, era uma vilazinha pequenininha. Deus pegou e falou assim: ei, eu levanto você, assim como fez com Amós. Os grandes profetas, tem os grandes profetas, Isaías, que eram pessoas de linhagem importante, mas ele pegou um pastor, tirou aquele pastor lá e falou assim: ei, filho, avisa para o meu povo, Nínive cairá. Nínive cairá. Eu vou honrar. Estão afrontando a mim, estão afrontando o meu povo. Quem te afronta, afronta Deus. Quem fala para você: o seu Deus não existe, não brinca, ele existe. É o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre. A palavra de Deus fala isso, a palavra de Deus permanece para sempre. 1 Pedro 1,25, Hebreus 10, a palavra de Deus permanece para sempre. A mesma palavra que foi pregada há 3.000 anos atrás, é a mesma palavra que está 2.000 e pouco, 2.600, porque ele é contemporâneo de Jeremias, ele, mais ou menos século 7 a.C., contemporâneo de Jeremias. E Naum saiu lá do cantinho dele e foi enviado a falar para o povo: Nínive cairá. A afronta contra a tua vida hoje está caindo por terra. Aqueles que estão zombando de você, aqueles que estão falando que não vai dar certo, dá. Esse 2025 é o ano da restauração. Para Deus fala aqui que o Senhor conhece aqueles que nele se refugiam. Naum 1,7. As nuvens são a poeira do pé de Deus, é o poder de Deus na sua vida. E lá 2,2 fala o quê? Que ele vai restaurar a sorte de Judá. Judá aqui é cada um de vocês, é um povo eleito. É isso que Deus faz. As pessoas, Ezequias, ele teve a visão de Ezequias quando ele lá em Isaías 37, aí Deus levanta Isaías, ele estava desesperado. Não existe oração sem resposta. É muito forte isso. Eu estava falando: gente, a gente não fica sem resposta. Ele se rasgou, ele subiu ao monte e falou: Senhor, me ajuda. Aí no capítulo, Isaías 37, na passagem lá, no capítulo de baixo, aí Deus levanta, aí fala assim: e Deus fala a Isaías, filho de Amós: Judá não cairá. E outra, o rei que está afrontando, ele morrerá à espada, porque assim eu disse. Mas Deus fala que Deus colocou um espírito lá na cabeça do rei Senaqueribe. E ele, quando ele viu todo aquele movimento, quando ele viu tudo aquilo que Deus fez, ele foi para a sua casa, o seu palácio, e foi orar ao Deus dele. Esqueci o nome do Deus dele também. E aí a palavra de Deus fala que os 2 filhos dele chegaram e o mataram. Eles tinham 3, 2 mataram e fugiram. O mais novo tomou posse. Deus envergonhou, Deus mostrou. E por quê? Porque foi Ezequias orou. Ele não olhou as circunstâncias, ele simplesmente creu no Deus de Israel. E às vezes você está assim, preocupado, você está
Ah, meu Deus sempre vai dar um jeito de chegar a você e falar com você, se manifestar na tua vida. E falar, filho, acalma teu coração. Filho, eu estou no controle. E quando você menos espera, às vezes você pensa que não tem saída, tem. Você imagina, naquela época eu estava estudando, gente, a Síria era um colosso. Eram terríveis o reino da Síria, terrível. Você vê a ponto de Jonas não querer ir lá, porque a palavra fala, como que Jonas é o profeta fujão. Deus falou para ele, vá a Ninive e prega a minha palavra. Eu não, tchau, fui. Entrou no barco, não vai não? Então vai para a boca do peixe. Agora dentro da boca do peixe, Senhor, tá bom, eu vou, Senhor, me tira daqui. Fala, Deus fala que vomitou, o peixe vomitou. Senhor, tá bom, pai. Vai lá e prega. Fala, Deus fala que em 3 dias, 120 mil almas se renderam a Deus. Aleluia. Agindo o Senhor em retirada. E aí Naum chega para o povo e fala em 3 capítulos: Ninive cairá. E Ninive caiu, realmente. Caiu perante Nabucodonosor, rei da Babilônia. Depois a Babilônia dominou Judá, o cativeiro de 70 anos. Que todos já conhecem a história, que eu já preguei aqui várias vezes. 70 anos. Mas Deus levantou Jeremias, Deus levantou Ezequiel. Depois do cativeiro, Deus começou a levantar Neemias, Esdras, Zorobabel. Falou, olha, o cativeiro vai acabar. Eu vou trazer. Quando Deus promete, Ele faz. Mas é no tempo dele, na hora dele.